Olá, bem-vindos à parte 6 da lição 8. Nós estamos na lição 8 e esse é o vídeo 6. É uma lição longa, eu sei, né? Você pode fazer ela em mais de um dia se você estiver muito cansado. Mas é uma lição muito importante e eu sugiro que você guarde pelo menos uma frase com cada uma dessas palavrinhas. Anote no seu caderno de frases uma frase para cada palavrinha dessas relativas a espaço, para você internalizar elas, porque elas são usadas sempre, ok? Elas vão aparecer praticamente em qualquer frase em inglês. Vamos ver agora, nós estávamos no tópico 8.23, já estamos chegando no final, já está quase acabando. E aí nós vamos para os exercícios. Em português, quando a gente diz, por exemplo, assim, olha ali, tem um gato no telhado, tem um gato no telhado. Antigamente, em português, a gente usava o verbo haver, né, que caiu de uso e ficou só o verbo ter, para expressar que existe. Né? Então, mas se eu disser há um gato no telhado, é uma forma antiga de dizer que tem um gato no telhado, no sentido de que o gato está lá, existe um gato no telhado. No Brasil, nós perdemos o hábito de usar o verbo haver, certo? E a gente usa o verbo ter. Mas as duas opções continuam existindo. Né? Em textos mais antigos você vai ver que tem um gato no telhado, pode ser expresso como há um gato no telhado. Em espanhol, eles continuam usando o verbo haver. Ai, um gato, né? E telhado eu não me lembro mais agora. Se é terrado, não me lembro. Se queremos indicar dois ou mais objetos em português, né, o verbo não muda, não sofre declinação. Veja, aqui tem um gato no telhado. Tem 5 gatos no telhado. Continua sendo tem. E para o há também. Ó. Há um gato no telhado. Há 5 gatos no telhado. É invariável. Né? Em inglês, as expressões para o singular e para o plural, elas são variáveis. Em inglês, a expressão para o singular é there is. Então, se eu disser assim, there is a cat on the roof, há um gato no telhado. Tem um gato no telhado. There is. Is porque é singular. Agora, se tem 5 gatos no telhado, é plural, aí é there are. There are 5 cats on the roof. Ok? Então, there is para singular e there are para plural. 8.24. Junto e separado. Palavra para junto geralmente é together. Então, por exemplo, se eu quero dizer que o Jimmy e a Sandra estão morando juntos, Jimmy and Sandra are living together. Estão morando juntos. A palavra along também pode ser usada com essa ideia de junto, mas em situações que esse junto é meio que acompanhado de. Por exemplo, nessa frase assim, né? O Ted está caminhando junto com o cachorro dele. Ted is walking along with his dog. Veja que eu poderia dizer Ted is walking with his dog, sem o along, mas eles geralmente eles gostam de usar esse along em situações em que a gente não usaria nada. Né? Ted is walking along with his dog. O Ted está caminhando junto com o cachorro dele. Esse with é com. Ok? E a palavra para separado é apart. Então, Robert sentou-se com os seus pés bem separados. Robert sat with his feet wide apart. Wide apart é bem separados. Wide é a ideia de amplo, de largo. Né? Então, apart, separados. Veja que a palavra apart, ela aparece até mesmo nos livros de história, lá no apartheid. Lembra do apartheid? Que era um sistema de segregação racial na África do Sul. Tem a mesma origem, esse apart, né? É de separação mesmo. Ok? Em inglês, a palavra separated também existe.
mas ela é muito formal, muito literária, mais para textos acadêmicos. Então, 8.25, já estamos acabando. Com e sem. With é com e sem é without. Então, por exemplo, a caneta está com o papel. The pen is with the paper. Entretanto, essa palavra with aparece mais em frases do tipo I like coffee with sugar. Eu gosto de café com açúcar. E o contrário de com é sem. Como já falei, without. I like tea without sugar. Eu gosto de café, de chá, perdão, sem açúcar. Acho que tem uma música do U2, With or Without You, né? Com ou sem você. I can't live with or without you. Eu não posso viver com ou sem você. Né? Veja, é uma situação contraditória. Né? É uma situação contraditória típica, né? Da poesia das músicas. I can't live with or without you. Eu não posso viver com você, mas também não posso viver sem você. Então, coffee with sugar, café com açúcar. Coffee without sugar, café sem açúcar. E pelo e pela? Pelo e pela, assim, passando essa ideia de incerteza quanto uma relação, uma localização exata. Né? Por exemplo, alguém me pergunta, cadê o cachorro? Ah, o cachorro tá pela sala. Onde é que está a minha bolsa? Você viu a minha bolsa? Eu acho que a tua bolsa está pelo quarto. Então, essa ideia ela é expressa em inglês pela palavrinha by. Então, por exemplo, o cachorro está pela sala. The dog is by the living room. A bolsa está pelo quarto. The dog is by the bedroom. Então, o by expressa essa ideia. Aí está por lá. Não é bem uma localização exata. Mas o by também tem outros usos, né? Por exemplo, o by pode ser um sinônimo de through, de através. Então, por exemplo, se eu disser o ladrão entrou pela janela, eu posso dizer the burglar got in, esse got in é entrou, tá? The burglar got in through the window. Seria, ao pé da letra, o ladrão entrou através da janela. Mas eu também poderia dizer the burglar got in by the window. Aí, literalmente, seria o ladrão entrou pela janela. Certo? Também usamos by para indicar autoria de livros, de obras de arte e criações em geral. Né? Por exemplo, a Virginia Woolf é uma autora muito conhecida de língua inglesa, né? Já falecida. E ela tem um livro muito famoso que é Ao Farol, chamado To the Lighthouse. Então eu posso dizer assim, To the Lighthouse is a book by Virginia Woolf. Literalmente seria Ao Farol, é um livro por Virginia Woolf. Mas a gente diria escrito por Virginia Woolf. Né? Em inglês eles diriam diretamente To the Lighthouse is a book by Virginia Woolf. Dom Casmurro is a book by Machado de Assis. Ok? Então temos esses outros usos aí de by. Então finalmente não chegamos ao fim. Parecia que estávamos chegando ao fim, mas não estávamos. Eu coloquei aqui, vou ler rapidamente, vou deixar para que vocês façam isso com mais calma sozinhos. Eu coloquei alguns verbos de movimento, que são verbos bastante usados e que expressam um movimento. Então eu vou ler rapidamente o verbo, a tradução e um exemplo. Certo? O verbo pull significa puxar. Por exemplo, John puxou uma cadeira e sentou-se. John pulled the chair and sat. Push. Push é empurrar, pressionar. Push the button. Pressionar o botão. Drag. Arrastar. Por exemplo, arrastar uma cadeira sobre o chão. Drag a chair over the floor. Over pode ser sobre. Draw. Draw, tirar, sacar ou também desenhar.
Né? Então, botei dois exemplos aqui. Né? O policial saca uma arma quando vê um criminoso. The cop draws a gun when he sees a criminal. E a outro exemplo, é difícil desenhar um rosto humano. It is hard to draw a human face. Verbo take é pegar. Take a glass of water from the table. Pegar um copo de água da mesa, por exemplo. Né? To take seria, né? Se for para ficar no infinitivo, teria que ser to take. Né? To take. Se eu disser take a glass of water from the table, isso seria uma ordem. Vocês vão ver que as ordens mais adiante aí numa lição são dadas com o verbo da sua forma normal. Take a glass of water from the table. Pegue um copo de água da mesa. Mas aqui eu dei o exemplo no infinitivo. Tug. Tug é puxar com força. Então, o exemplo, eles puxaram o carro para fora do pântano com uma corda. They tugged the car out of the swamp with a rope. Wrench. Wrench é torcer com força. A torneira emperrou. Você precisa torcer ela com força para abri-la. The tap got stuck. You gotta wrench it to open. Agora você precisa, tem que. Né? Estou dando exemplos rapidamente aqui, só para você mais saber que existem esses verbos e começar já a prestar atenção neles. Depois você pode procurar você mesmo exemplos com mais calma. Twist, torcer. Twist. Para abrir essa garrafa, você precisa torcer a tampa dela. To open this bottle, you need to twist its lid. Turn, virar. Virar, né? Como a gente viu a expressão turn left, virar à esquerda. Também, se estivesse no to turn left, aí sim seria o infinitivo, virar à esquerda, to turn left. Flip. Flip é virar de cabeça para baixo. Flip the pancake. Virar a panqueca. To flip the pancake quer dizer virar a panqueca. Press, pressionar. Veja que eu posso dizer, então, push the button, como tem do exemplo lá em cima. Também posso dizer press the button, pressionar o botão, apertar o botão. Spin, spin é girar, rodar. Spin the roulette. Good luck. Gire a roleta. Boa sorte. Pile. Empilhar. Então, por exemplo, a Jane empilhou um monte de potes na geladeira. Jane piled up lots of food containers in the fridge. Potes, nesses potes de comida, para eles é containers, né? Haul. Haul é puxar, mas com força. Né? A ideia de puxar mais com força, porque você tem o verbo pull, que é puxar, e haul é puxar com mais força, um pouquinho. Então, Barney hauled the jet ski out of the water. Barney puxou o jet ski para fora da água. Ok? Então, eu botei simplesmente aqui esses verbos para você já começar a se acostumar com certos verbos de movimento que aparecem bastante, né? E eles aparecem em muitas expressões, né? Porque geralmente é take off, take on, drag down, drag up, push down, pull down, pull over. Às vezes tem a ver diretamente com o sentido da palavrinha que vem depois, que expressa algum movimento. Às vezes significa outra coisa que não tem nada a ver e que é que a gente chama de um phrasal verb e que são coisas bastante difíceis da gente entender. Por exemplo, pull over the car, na verdade é parar o carro, estacionar o carro. Não tem nada a ver com puxar, né? Mas pull over seria isso. Vejo vocês na parte final, então, da lição 8, ok? Até mais!